Olá, olá de novo. E aí, gente, tudo bom? Boa tarde. Para quem não me viu ainda, oi. Hoje eu já apareci por aqui, fiz uma live super interessante, ficou emocionante com meu marido. Só que o Instagram tá me boicotando e a live sumiu do feed, mas eu tenho ela arquivadinha. Terminando mais tarde, eu vou fazer de tudo para colocar ela no feed novamente, lá no YouTube também. Uma live assim que conta a nossa história, algumas dificuldades que a gente enfrentou no processo, mas que nós conseguimos superar graças à nossa decisão em não desistir e graças a Deus que nos abençoou em vários aspectos. Então, eu queria muito poder dividir essa história com vocês no momento certo e o momento chegou. Logo, logo, quem não viu vai poder ver. Mas agora é uma live daquelas práticas, aqueles perrengues do dia a dia que a gente enfrenta no processo. Olá para todo mundo que está entrando aí. Com a Jéssica, que é uma querida, uma colega que o processo também nos trouxe e que sempre me favoreceu, me ajudou, tirou dúvidas e chegou no meu processo num momento especial, importante e que fez muita diferença. Então hoje nós vamos falar sobre endorsement e multi-state license. E nada melhor do que quem faz isso para poder vir esclarecer dúvidas e perguntas, enfim. Eu vou trazer, trazer a Jéssica para cá, para ela começar a explicar todo esse mundão para a gente. Vamos lá. Beleza, vamos aguardar. Aê! Oi, Olá, boa tarde, boa noite, dependendo de onde a pessoa tá, né? A gente tá em 3 horários diferentes. nossa, é verdade. Aqui tá um super sol na Flórida, né? Que eu ainda tô aqui, seis e Aqui meia, também. Ui, calor. calor daqueles. Mas muitíssimo obrigado por você vir colaborar aqui mais uma vez, né? Não é a sua primeira live aqui com a gente. Num assunto tão especial e que foi o meu assunto do momento, né? Que fez muita diferença no meu processo. Eu estava falando para o pessoal que você entrou especificamente nesse momento, eu pedi socorro e prontamente vocês me ajudaram, me esclareceram e fizeram um serviço de tanta qualidade que me trouxe paz num momento tão delicado, que ao mesmo tempo a gente está tão eufórico, É né, verdade. com a chegada, mas ao mesmo tempo tão cheio de responsabilidade, cheio de coisas para resolver. Então, eu me senti muito confortável nessa transição, graças a vocês. Muito Que obrigada. bom, que bom. É muito feliz de estar aqui com você de novo. Realmente, assim, as suas lives e todo o seu trabalho aí é muito bacana. Então, a gente fica feliz de fazer parte e de conhecer, né, cada vez mais sobre esse universo e as pessoas e as histórias. E isso é muito legal. Ah, muito obrigada. Então, Se apresenta, porque pode ser que tenha alguém que não viu. Tem gente nova chegando todo dia, né? é Conta verdade. É aí. impressionante, né? Quando você acha que todo mundo já está por dentro desse Imagina. universo, chega gente nova, é muito legal. Ainda bem que, na Bom, meu nome... verdade, é esse o propósito, né? Que cada vez mais Exatamente, exatamente. pessoas possam vir. Conta aí pra gente. Meu nome é Jéssica, sou enfermeira, me formei no Brasil em 2015. Em 2017, fiz o meu processo para voltar para os Estados Unidos, né? Eu já tinha morado aqui com a minha família quando a gente era pequena. Então sempre tinha sido uma vontade. Acho que não sei se eu tinha comentado isso com você antes, mas a gente fez enfermagem com esse propósito. Não sei se eu já tinha te falado isso Eu antes. vi num conteúdo seu. É, Você não falou pra mim, é, mas eu vi, eu achei demais. Eu falei, olha que meninas espertas, quem me dera ter foi. sabido disso antes. Foi orientação do meu pai, na verdade. Ele que falou assim: vamos fazer enfermagem pra gente voltar. Então todo mundo fez enfermagem, enfim. Então, e foi bem. Claro que tem todo um timeline aí que a gente, né, não acaba se formando, aí foi trabalhar, casa, enfim. Mas Deus foi abrindo as portas. E em 2017 eu fiz o processo, eu e minha irmã também, que é enfermeira. E aí a gente veio para cá em 2019, passamos em tudo, chegamos aqui em 2019 e começou, né, as pessoas, algumas conhecidos perguntando, e aí, como é que vocês, né, fizeram para ir e tudo mais? A gente começou a ajudar um aqui, um ali, e pensamos, poxa, a gente pode ajudar mais gente dessa forma. Aí que nasceu o Nursing Connections,
que é uma empresa que a gente oficializou mesmo no ano passado como empresa aqui. E aí a gente está aí com mais de 60 enfermeiros que a gente acompanha no processo, que chegam para a gente desde o início ou que vão chegando aos poucos, né? E aí nesse meio tempo também a gente recruta para o sponsor que nos trouxe para cá. Porque o meu marido trabalhou lá, foi o primeiro emprego dele aqui, e aí teve essa porta com o sponsor, que hoje tem essa parceria com a gente. Então, a gente oferece serviços de consultoria para quem quer só a consultoria, mas quer outro sponsor. Também recrutamos quem não precisa de consultoria, mas só quer esse link com a Westways e quem quer o pacote todo e tudo. Então, a gente está aí para isso. Ótimo, maravilhoso. Então, quem está perdido no processo e precisa de um apoio profissional para essa parte burocrática, vocês fazem esse serviço guiando a pessoa, né? Olha, faz dessa forma, preenche esse formulário desse jeito, isso aqui não é nesse momento, faz mais para frente, porque muitas vezes a gente faz a coisa certa na hora errada, né? Quem não tem conhecimento faz decisões que não estão erradas, mas elas vão te dificultar lá na frente. Então, ter uma parceria dessas, né? Alguém que está ali profissionalmente cuidando do processo, eu sempre digo que é como viajar de primeira classe, né? Você vai, ó, só curtindo. Você cuida, a sua mente fica focada no estudo. E em contrapartida, se você precisa fazer o processo todo, tem que correr atrás de 1 milhão de coisas e às vezes, como eu falei, faz decisões erradas ou preenche um formulário faltando uma assinatura e dá um BO, perde tempo, perde dinheiro, se aborrece. Então, eu super aprovo. Quem faz, o pessoal fala para mim, Angélica, mas dá para fazer de graça, mas você acha que vale a pena? Acho. E tem muita gente boa hoje em dia fazendo isso. Né? Tem muita informação gratuita e tem muitos bons enfermeiros que se profissionalizaram nessa área de consultoria e que super aceleram a vida do povo. Olha, tem bastante gente entrando aí. Boa noite para todo mundo. Legal. Então, assim, só para o pessoal saber, quando eu fui fazer meu endorsement, eu estava preocupada, como todo mundo, né? E aí a gente conversou e vocês super se engajaram no meu processo e aí a coisa correu de uma forma melhor do que a gente esperava, né? Na verdade, foi. É verdade. Tivemos ali uns detalhezinhos para acertar, mas assim foi super legal. Então eu queria que você contasse para o pessoal, primeira coisa, o que é o endorsement, porque como a gente falou, tem um monte de gente chegando nova. E o que foi o meu caso para a gente começar, porque são 2 caminhos diferentes, né? Para que as pessoas compreendam. Por favor. Beleza. Então, endorsement nada mais é do que você fazer uma transferência da sua licença de um estado para o outro. Né? Então, quando você está... Você pode fazer o seu processo estando no Brasil ou estando nos Estados Unidos, se você já mora aqui, ou em qualquer outro lugar do mundo, se você quer fazer o processo aí de validação do seu diploma, você pode fazer de qualquer lugar. E aí você vai obter uma licença de um estado, né? Então, são 50 estados, são vários requisitos diferentes, mas aí uma vez que você obteve a sua licença, se você quer transferir ela para um outro local, assim como no Brasil, se você, né, seu Corém é de Minas e você vai trabalhar em São Paulo, acredito que também tem alguma semelhança de tirar de novo, né, um Corém, não sei como é que funciona, não lembro mais como é que funciona muito bem no Brasil, mas aqui você teria que aplicar para esse processo que se chama endorsement. E aí, esse estado, né, que você está fazendo essa transferência da sua licença, ele vai ter uma série de requisitos para você fazer. Uns são mais simples, outros um pouquinho mais complicados. Uma dúvida bem frequente é, eu posso fazer endorsement de tal estado para tal estado, enfim, tem aquela foto, a gente até fez um post uma vez, uma foto assim, dos estados, e alguns são uma cor azul, outros são umas cores cinzas. Isso, na verdade, o endorsement você pode fazer para qualquer estado, tá? Essa foto do National Board, né, o Conselho Nacional, o COFEND aqui, na verdade, ele ilustra o Compact State, que é um acordo entre alguns estados, são uns 39 estados que fazem parte desse acordo, que de se você faz um upgrade da sua licença para um multi-state license, você pode trabalhar em qualquer um desses estados que estão dentro do acordo. Então, uma coisa é endorsement, uma coisa é o Compact State e o Multi-State License. Então, o endorsement
vou dar um exemplo do meu caso pessoal. A minha licença eu tirei de New Mexico, foi para onde eu fui inicialmente, para onde o sponsor tinha a vaga. E depois de um tempo trabalhando lá, eu me mudei com a minha família para o Texas. Então, eu precisei fazer um endorsement da minha licença. Uhum. Então, eu fiz primeiro um multi-state license, porque o endorsement ele demora um pouquinho, né? De repente tem alguma pendência que você tem que correr atrás. E eu, chegando aqui, eu queria já poder trabalhar e não ficar muito tempo sem trabalhar. Então, eu tirei o multi-state license, que me permitiu trabalhar no Texas, porque os dois estados fazem parte desse acordo. Cheguei aqui, pude trabalhar enquanto o meu endorsement corria. Uma vez que saiu o meu endorsement, o meu multi-state license... meu som tá baixo. Vamos tentar resolver. Se você quiser tirar o Melhorou? fone, para mim tá Tá. bom, mas de repente esses fones Bluetooth às vezes dão esses interferência. Melhorou? Vamos ver. Para mim tá bom. Aí o pessoal pode dar um feedback aí se tá bom. Mas para mim tá bem nítido. Show. Obrigada, pessoal. Aí, uma vez que eu fiz o endorsement para o Texas, eu não tenho mais a minha licença de New Mexico. Eu não tenho mais a minha licença, o meu multi-state também não se aplica mais. Se eu quiser uma multi-state license, aí de novo eu tenho que pegar e fazer de novo agora pelo Texas e aplicar para uma multi-state. Então, resumindo, o endorsement, você transfere uma licença de um estado para o outro. Definitivamente, né? Definitivamente. E o multi-state license é um upgrade que você dá para sua licença. A sua licença que você tira inicialmente é um single state license, ou seja, estado único. E aí você dá esse upgrade e você pode trabalhar dentro desses 39 estados que fazem parte do acordo. E a grande vantagem do multi-state license não é todo mundo que vai precisar de um, mas nesses casos intermediários entre você ter um endorsement pronto ou não, você já poder trabalhar. Para quem mora próximo da fronteira e vai trabalhar num estado e vai trabalhar em outro. Para quem trabalha como travel nurse e vai trabalhar em estados múltiplos. E também para quem hoje em dia trabalha enfermagem remota, que é uma modalidade nova, precisa fazer triagem e ligações e consultas em vários estados. Você só consegue se você tiver uma licença de multi-state ou uma licença daquele estado que você vai estar trabalhando. Então, enfim, essa é, resumindo assim, o que isso significa de endorsement e multi-state. Então, aquela imagem que vocês verem dos estados não significa que você só pode fazer endorsement para aqueles estados. Não, endorsement você pode fazer para qualquer estado, desde que você atinja os requisitos daquele estado. Aquela imagem é os estados que fazem parte do Compact State, e que você pode ter esse multi-state license. Maravilha. Eu tenho uma pergunta que cabe muito bem no que você está falando aqui, ó, do Tito. Há como ter uma single license em mais de um estado ao mesmo tempo? Sim, você consegue. Eu nunca fiz dessa forma, né? Quando a gente se aplica para o endorsement, você acaba perdendo aquela sua licença inicial, mas eu conheço quem está nesse processo de trabalhar com enfermagem remota e coisas do tipo, tem como você ter mais de uma licença, sim. Ai, maravilha. É bom, né? Porque se a pessoa tem essa necessidade, porque cada caso é muito específico mediante a vida pessoal, né? Do enfermeiro. Então vamos entrar na minha situação, porque o pessoal está perguntando o que aconteceu. Estão achando de tudo. O meu caso é muito atípico, né? Eu sempre falo isso. Por quê? Eu vim tendo família aqui. Então eu vim para casa da minha irmã e aproveitei esse tempo que fica no limbo, né? Para tirar licença, para chegar ao social, para efetivamente o enfermeiro poder trabalhar, que deve demorar aí por volta de um mês, pelo menos, né? Normalmente. Eu aproveitei para ir passear. Meu marido já morou aqui, então a gente estava bem solto no lugar, né? Não tem aqueles receios de quando a gente chega pela primeira vez, a gente foi curtir a vida. E nos preparamos para isso também, sabendo que quando começa a trabalhar, aí a coisa é bem bonitinha e vai saber quando vai ter férias, tudo isso. Então, nós tomamos vantagem dessa situação que normalmente é meio ruim, desse tempo de espera, para curtir. E
O meu caso é diferente porque eu vou trabalhar na Geórgia, que é do lado da Flórida, só que eu vou continuar morando na Flórida, porque a cidade onde eu vou trabalhar é uma cidade super pequena e tem 30 milhas de distância de Tallahassee, que é a capital da Flórida. Então não compensa para mim fazer o endorsement. Poderia fazer, né? É o que normalmente as pessoas fazem. Mas no meu caso, conversando com vocês, a gente descobriu que é uma estratégia, né? Uma maneira mais tranquila no meu caso. Até porque, depois que eu cumpri o meu contrato, que são de dois anos, né? 24 meses, eu pretendo retornar para a Flórida. Então, imagina, fazer um endorsement, porque a minha licença saiu pela Flórida. Tira a licença da Flórida para a Geórgia e depois volta para a Flórida. Sendo que eu já tenho planos que provavelmente vão se cumprir, né? Pois é, eu lembro da gente conversando sobre isso, né? Voltando um pouco eu não lembro quando você veio falar comigo, eu acho que foi em janeiro. Você estava no Brasil ainda, né? Acho que sim. Eu estava já querendo saber o que ia acontecer, né? Já me explicando, olha, né, eu vou trabalhar na Geórgia, mas a minha licença é da Flórida, tem como vocês me ajudarem com esse processo do endorsement. Aí, a gente inicialmente ia fazer o endorsement, né? Pesquisei toda a parte, quais eram os requisitos e tudo mais. E aí você me falou isso, olha, mas eu tenho vontade de, na verdade, voltar a morar na Flórida, enfim, lá vai ser o meu local, vou estar temporariamente na Geórgia trabalhando. Eu falei, então, realmente não faz nenhum sentido fazer um endorsement para depois você ter que fazer um endorsement de novo para a Flórida, ou mesmo começar todo um processo de novo com a Geórgia, que vai ser, né, tem que fazer CDFNS de novo, tudo essas coisas assim. Então, a gente viu que a solução seria um multi-state license para você tranquilamente trabalhar e poder voltar para a Flórida quando fosse conveniente para você e sua família, né? Exato. Então, aí começou essa fase aí do seu processo, que eu acho que foi até bem rápido, assim, entre aspas, né? A gente, uma vez que decidiu fazer o multi-state, são menos requisitos, entre aspas, uma vez que você ele já tinha a sua nota. Você teve que mandar, né, de novo a nota do IELTS e as suas 6, mas eles aproveitaram tudo isso, né? Você teve que fazer o fingerprints e basicamente isso, né? E fazer a aplicação e pagar o valor deles lá. E aí eles te deram, foi rápido, no dia seguinte que eles terminou a aplicação, você falou, eles liberaram. Eu falei, nossa, que coisa boa. Exato. Para o pessoal entender, assim, o meu caso, quando a gente faz a licença pela Flórida, não é emitido o número da licença. Só quando já estamos aqui nos Estados Unidos, que temos o social em mãos, a gente tira uma foto, manda para eles, aí, primeira coisa, sai a licença da Flórida. E só a partir daí é que a gente pode fazer endorsement, multi-state, qualquer coisa. O meu social demorou para chegar. Na verdade, ele foi emitido rapidamente pelo setor da imigração lá, que manda, só que ficou parado na minha empresa, lá no meio do monte de papéis, e eu perguntava, chegou? Não, chegou? Não, chegou. Até que um dia eu fui no escritório do social, né, aqui em Jacksonville, e eles falaram, não, nós já enviamos, foi extraviado. Podemos enviar outro, né? Eu passei o endereço aqui da casa da minha irmã e eles me enviaram, chegou em 2, 3 dias. Então, assim, aí isso também fez com que meu processo de eu estar aqui até hoje sem fazer nada, tô de férias, eu falo pro pessoal que eu tô de férias, né? Isso é uma das causas. Eu perdi 3 semanas nessa enrolação aí do social. O que para mim, particularmente, foi bom, porque eu consegui aproveitar. Eu não tinha pressa, mas o enfermeiro que vem, como todo mundo vem, precisando trabalhar, precisando fazer dinheiro, tocar a vida, fica dentro de um hotel esperando a vida passar, não é bom, né? Então, assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até o ruim foi bom para mim, né? Eu falo que ele cooperou até para eu me divertir aqui um pouquinho, ter um tempo com a minha família antes de ir. Aí, uma coisa que eu queria contar para o pessoal. Se nós fôssemos fazer um endorsement para a Geórgia, teria a questão do inglês. Você lembra disso? Verdade. Que eles não aceitam o IELTS, eles só aceitam o TOEFL. E eu tinha essa desgrama desse TOEFL, só que expirou em fevereiro. E eu cheguei aqui em abril.
né? Sendo que eu só poderia fazer o endorsement depois, então expirou ali, nisso eu já tinha feito o IELTS para o Visa Screen, e aí eles não aceitavam. Então isso também foi o que levantou essa bandeira de não querer fazer o endorsement, porque eu ia ter que fazer uma prova de proficiência de novo. Ainda que a nota não seja tão alta, eu poderia estudar, já tenho a manhã da prova, mas quem já fez? A pessoa não quer fazer de novo. É uma chatice, é um estresse, né? Então, quando eu fiquei sabendo da questão da Multistates, fez assim o combo da alegria, porque serviu para mim em todos os aspectos, né? Ainda pode falar, nós entramos lá no site da Flórida, foi quando vocês efetivamente começaram a mexer, né? Como que foi? Pois é, então eu lembro que conversando ainda pelo Instagram, eu lembro que eu falei isso pra você, ela falou, ó, tem a opção da multi-state. Você, como é que funciona então? E aí eu já comecei a pesquisar ali na hora mesmo. E, enfim, aí a gente entrou no site, vimos os requisitos. Eu lembro que eu te falei isso, tem que estar com a sua licença em mãos. Aí teve essa delonga aí com a questão do social e tudo mais. E aí, uma vez que saiu a sua licença, essa parte desse upgrade aí para multi-state até que foi tranquila. A nossa parte em auxiliar a Angélica foi não só esse levantamento de quais são os requisitos, o que precisa aqui, o que precisa ali. Isso é óbvio que entrar no site, qualquer pessoa, né, não é uma necessidade ter apesar de também ser confuso, né, Jéssica? Apesar de ser para quem já está confuso, mais familiarizado, ok, mas para quem vai entrar a primeira vez, entra num link aqui que joga no outro, que não sei o que, daqui a pouco você está confuso se é aplicação, se é endorsement. Não é tão facinho, né? Não. E aí, a parte de. O que eu acho que é o recheio assim do bolo de uma assessoria para qualquer serviço, mas no seu caso, que é um endorsement, que é um serviço, é uma assessoria assim pontual, né? É uma única vez que a gente vai estar fazendo. Bom, a menos que você queira fazer mais endorsements para frente, mas. Acho que não, por enquanto. Para mim, assim, o recheio do bolo é a mediação que a gente fez com o board em seu nome. Por quê? Você estava no momento que você estava curtindo a sua família, você estava chegando, né, no país. Quem tá tem tanta coisa para resolver, para aprender, para ver, né, apartamento. Você ainda tá na casa da sua irmã, mas quem tá chegando tá vendo apartamento, tá vendo carro, tá vendo escola para filho, tá vendo tanta coisa que você pensa, poxa, mais Drive license, um monte de coisa. burocracia, já fiz. Mesmo para quem fez a sua validação sozinha, todo o seu processo sozinho, já sabe um pouco a manha das coisas, mas você fica, poxa, mais uma coisa que eu tenho que fazer. Essa mediação com o board, né? Eu liguei no board da Flórida, né, em nome da Angélica. É claro que eles não liberam nenhuma informação, a menos que você seja uma pessoa que, tipo, a Angélica já teria que ter mandado uma carta com meu nome, autorizando. Então, eu não entro em nenhum detalhe da Angélica, mas eu falo, eu sou uma enfermeira da empresa tal, eu tenho, né, uma empresa de recrutamento, uma das minhas enfermeiras, eu sempre ligo para os boards falando assim, uma das minhas enfermeiras está fazendo o processo com vocês, a minha dúvida é essa. Então, já falei com vários boards em nome das minhas enfermeiras, sem entrar no caso específico das minhas enfermeiras, sabe? Isso é bem legal. Então, entrar em contato com o board para tirar dúvida, né? No caso da Angélica, ela já tem acesso. Serve? Vai precisar fazer de novo? Ela já fez fingerprints? Precisa fazer fingerprints? Essas dúvidas que não está no site. A resposta disso não está no site. Você tem que ligar, entrar em contato, tirar o seu tempo, gastar o inglês para falar com o pessoal do board. E falar no telefone é o pior, né? O contato com eles. É muito desafiador, gente. É muito. Quase todos os boards é difícil, demora para você entrar em contato, né? É gente do mundo inteiro. A gente acha que. Não, e eu não entendo direito o que eles falam. Pois é. Porque às vezes a pessoa não se faz querer entender, né? Que é um imigrante. Ela vai falando no ritmo dela, sei lá, mascando um chiclete com uma máscara na cara. Tem vezes que é muito desafiador compreender. Além do assunto, a voz. E aí eu entro em contato com o board, todos os e-mails que a Angélica teve que, né, mandar, eu digitava para ela no WhatsApp, digitava, Angélica, manda isso aqui para esse e-mail aqui, que é mais fácil em contato com eles por e-mail do que por telefone. Então, no telefone ia 45 minutos, ninguém tá atendendo. Manda isso aqui para esse e-mail, ela mandava, já tinha resposta mais rápido, né?
Então, assim, essa mediação entre o enfermeiro e o board e um possível problema que acontece aqui e ali, Uhum. ela não teve que se preocupar, né, entre aspas, assim, eu estava dando esse suporte nos bastidores. E também na hora de fazer a inscrição, né, no board, eu entrei e falei, Angélica, eu preciso da sua senha para ver como é que é fazer a inscrição no board. Uhum. Ela me deu a senha dela, entrei no portal, fui indo. Toda vez que eu clicava num próximo, eu tirava um print da tela, mandava para ela por zap, olha, essa aqui, para meio que fazer o passo a passo de como seria. Aí facilitou para você depois entrar e fazer o passo a Nossa. passo? É aquilo, né? Eu não precisava ficar lendo, tomando atenção. Teve aquelas É, situações lá de saúde, lembra que você falou, Angélica, aqui você aham, precisa ver, né? Porque era muito pessoal, coisa de exato. saúde, se eu queria trabalhar em tragédias ou não, não tem isso? Aham, Aí isso. eu falei, ai meu Deus, deixa eu prestar atenção nisso aqui. Então, assim, para mim foi ótimo ter vocês, porque eu não precisei me preocupar com nada. Eu estava em outro momento. Lembra? Eu estava no aeroporto indo viajar, aqui dentro Uhum. mesmo. Eu falei, eu não consigo nem ouvir sua mensagem, me perdoa, me dá um tempinho. Então eu sabia que a coisa estava acontecendo, independente de eu estar ali. E quando eu precisava efetivamente fazer alguma coisa, eu simplesmente atendia comandos. Que para mim foi Isso. ótimo, foi Pois muito é. bom. Só na parte de realmente perguntas pessoais, coisa, né, de você fazer o pagamento. Falei, Angélica, agora essa parte aí você entra e preenche. Mas Uhum, todo o passo a passo antes eu já tinha lido, já tinha mandado para ela. E, enfim, é mais nesse sentido, né, entra o nosso suporte. E a gente ficou exato. bem feliz de fazer isso aí por você. E claro que o seu, eu sempre ando no timeline do enfermeiro. Para você, você falou. Olha, não tô com pressa, tá tranquilo, vamos fazendo, né? Quero curtir esse momento. Então, beleza. Agora, se você tivesse assim, não, preciso disso pra ontem, eu mesmo ia ter que ligar pra Worldwide e falar, cadê os social security da minha enfermeira? Porque, É, gente, desliza isso aí, né? exatamente. Eu tava dando de doida, assim, deixando a coisa rolar. Claro que sempre pronta a responder os e-mails da minha empresa, tudo. Mas como você falou, se fosse em outra situação, a gente ia ficar, não, todo dia. Eu ia lá no escritório social no primeiro dia. Mas como eles falaram, se não chegar em 3 semanas aí a gente vê, aproveitei as minhas 3 semanas, né? Pois é. Ó, o pessoal tá E, perguntando do valor. Deixa eu ver aqui. tá. Eu acho que foi US$ 100, 95. Não Você lembro. entrou em contato com a gente por. Não, não, o valor da minha multi-state, da taxa. Eu Eu acho que acho que foi 95 ou 100. Uma coisa assim. Eu é. esperava mais. Mas os valores do board, assim, nunca são exorbitantes. Porque a gente vem do Corém, sempre acostumado Uhum. com umas facadas no peito. Então, eu achei US$ 100 um valor ok, né? Do upgrade da minha Sim, licença. tá bem dentro. Exato. Isso de falar com o board, até mais ou menos a mesma época que você, acho que foi por meados de março, eu estava entrando em contato com o board de Indiana por conta de uma outra enfermeira. E assim, são umas coisas que não dá para entender. Pô, eu vou dar esse exemplo aqui rápido, que foi o dela. Indiana é um estado que aceita Joseph, tá? Uhum. E a minha enfermeira tinha feito a validação pela Joseph, só que para outro estado. Aí ela foi fazer o endorsement, e aí eles estavam exigindo o CGFNS para o endorsement. E eu falei, isso não faz o mínimo Vocês sentido. são Eu doidos? liguei. E eu falei com o cara que me atendeu, eu falei assim, não, eu preciso que você me explique o porquê. Me explique o porquê que vocês são um estado que aceitam Joseph, mas para enfermeira internacional, enfim, vocês estão pedindo o CGFNS da minha enfermeira. E ele falou assim, realmente, eu não sei explicar por quê. Eu falei, aí ele me passou o contato do supervisor dele, enfim, fiquei mandando e-mail com o cara. Então, assim, é um esforço, né? Um estresse que às vezes tem que rolar ali, E uma que o enfermeiro tem que argumentação estar que às vezes disposto a a gente não encarar. está preparado, né? Porque uma coisa é a gente imaginar um texto pronto que você tem que ligar e falar. Só que a resposta, às vezes, vem uma coisa que você nem sabe argumentar. Então, vocês trabalham meio como advogados, né? Vocês estão De ali na certa nossa forma, sim. causa, buscando uma resolução ali. Pois é. E eu lembro que eu falei assim, cara, me ajuda. Vocês precisam de enfermeiro, por que vocês estão dificultando para as minhas enfermeiras? Vocês estão precisando de enfermeiro, então ajuda, para que dificultar? E um outro detalhe, o Indiana também pede aquela prova do CGFNS, né? Aí o enfermeiro tá prestes a começar a trabalhar, já passou por 500 provas, um monte de coisa.
Mais uma prova, pô, é assim, é chato, né? Aí, de tanta gente ligar, outras enfermeiras da UESP também estavam ligando, falando, não, mas por que eu tenho que fazer essa prova? Por que eu tenho que fazer essa prova? Eu tenho que fazer o follow-up para ver se eles fizeram. Mas alguém do board estava falando assim, a gente vai repensar a questão da prova do CGFNS. De tanta gente falando, por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que fazer? Então, assim, metade do trabalho é você ficar correndo atrás das coisas, né? Mas às vezes você não vai ter tempo, nem assim, paciência, nem inglês, nem vontade de correr atrás dessas coisas e, enfim. Sim, eu sempre recomendo. Desde quando eu descobri que existia esse serviço de assessoria que te pega desde o beabá ali do comecinho, né? Que a pessoa fala, ai, tá, eu quero ser enfermeira nos Estados Unidos, o que eu tenho que fazer? Alguém para ir guiando step by step, ou então uma consultoria, como foi o nosso caso, de, olha, gente, eu tô precisando de ajuda nisso. Vocês falaram, eu lembro que você falou, a gente vai desenrolar isso aí. Vamos conversar, quando você tiver um tempinho a gente vai conversar, vai traçar a melhor estratégia e eu vou cuidar disso para você. Quando você falou isso, eu falei, ai meu Deus, oh, beleza, porque é um sossego, né? Exatamente. Eu queria, então, deixar para o pessoal assim, o endorsement só dá para fazer depois que já está aqui, né? Mas dá para ir se informando com antecedência, né? Porque assim, quando a gente assina um contrato, tem algumas empresas, como a minha, que a gente já sabe para onde vai trabalhar, né? Outras empresas você fica sabendo mais para frente. Então, se você já sabe, olha, minha licença é da Flórida e eu vou ter que fazer um endorsement para a Geórgia, já se informa com antecedência e já tenta ir resolvendo as coisas também com antecedência, né? Porque às vezes tem que mandar uma nova SES, né? No meu caso, não precisou. Eu tive que mandar o fingerprint e o inglês, né? Mas o inglês, eu não sabia. Eu tive que pedir para o lugar, para o test center, enviar uma cópia no papel, pelo correio. Gente, nos dias de hoje, eu achei um absurdo, né? Por que não podia ser o número do meu IELTS? Eles entram no sistema e checam. Por que não pode ser um envio eletrônico? Mas então, tem algumas coisinhas que às vezes você é pego de surpresa e toma muito tempo, né? Então, assim, é claro que às vezes as pessoas nem sabem que tem que buscar essas informações. Por isso, aí entram vocês, para já ir alertando, né? Mas, assim, ter esses cuidados traz uma paz, porque é um momento muito desafiador quando a gente chega. Tem colegas que enfrentam mais dificuldade no endorsement. Tem estados que exigem uma nota de inglês superior, né? Tem estados que tem essa bendita dessa prova. Aí você tem que fazer um fingerprint. Aqui eu fiz o eletrônico. Quando eu estava no Brasil, eu fiz o do papel. Foi rapidinho. Então, assim, mas isso eu só fui me tocar que dava para fazer eletrônico quando eu estava aqui, que a gente vai conversando, né? Porque a nossa informação é muito limitada, né? É claro que a gente hoje em dia com o Telegram, com os grupos, tudo, você troca bastante coisa. Mas vocês que trabalham com isso, vocês têm uma visão de cima, né, para baixo. Vocês veem muitas situações. Então, sempre tem uma estratégia, um jeito para facilitar. É diferente. E a gente está na era da informação, é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo, Às né? vezes Porque eu confunde. acho que tem muita informação e isso é bom, mas às vezes confunde. A pessoa escuta uma coisa aqui, escuta uma coisa ali, enfim, claro que não existe uma verdade absoluta, né? Mas, enfim, você acaba se sentindo perdido, porque é tanta coisa, né, que você não E dá consegue medo de fazer errado, né? Sim. Eu já fiz coisa errada no meu processo porque eu fiz exatamente o que o meu colega fez. E para ele deu certo, só que para mim deu errado. Aí eu gastei dinheiro, tempo, estresse, né? Você fica naquela ansiedade. Então, por isso que eu sempre falo, todas as informações que eu dou, eu falo, olha, gente, o meu caso foi assim, mas busca ver. Vai lá no site, né? Porque as coisas podem mudar. Porque eu posso ter me enganado em algum momento, né? Então, assim, tem muita gente fazendo o processo e hoje em dia está muito mais acessível. Mas tomem sempre cuidado. Se puder ser direcionado para quem já trabalha com isso. Ai, gente, como eu fui feliz nesse endorsement, nessa licença, porque foi muito, como você falou, até os e-mails.
você já me mandava e-mail pronto, Angélica, manda esse texto aqui para tirar essa dúvida. E aí foi desenrolando, foi muito tranquilo. Eu tive que mandar meu social, aí depois eu mandei o fingerprint eletrônico, aí simultaneamente mandei o inglês, e aí a mulher lá do board, que eu tinha um contato, também tem um contato direto do board também, é muito bom, né? Isso é muito Do bom. que aquele Você já e-mail tinha esse contato corporativo. por conta da sua license, né? Uhum. Então, é bem bom. E Ela eles são. agilizou e foi. Eu mandei e-mail para um desses e-mails que você me disponibilizou e o cara nem trabalhava mais lá, mas me respondeu e me deu um novo e-mail. Ah, manda mensagem para e-mail para essa pessoa aqui. Eu falei, ah, ótimo, achei bem bacana da parte dele. Porque você falar direto com alguém facilita muito, né? Então, assim, essas ferramentas que vocês têm são facilitadores do processo. Isso ajuda muito, muito, muito. Mais uma vez eu quero agradecer. Assim, a minha licença saiu faz uns dias, uns 3 ou 4 dias. Ainda nem peguei o papelzinho, que eu acho que tá lá embaixo, o papel da licença nova, né? Que eles mandam tipo um diplominha e um cartãozinho picotadinho. Nossa, quando eu peguei assim, eu olhei, eu falei, gente, eu não acredito. Eu dou muito valor para cada passo desse processo, assim. Pode ser que para outras pessoas seja um processo legal, tal, mas para mim, pessoalmente, tem muita importância. Então, quando eu entrei no Nurses lá, né, e vi o upgrade da licença, a lista de todos os estados que eu posso trabalhar, eu fiquei olhando e falei, cara, não acredito. Outro dia eu tava lá no Brasil, né, querendo, sonhando, e outro dia, olha só, eu tenho a liberdade, hoje eu sou uma enfermeira licenciada, posso trabalhar em todos esses estados. Isso, para mim, tem muita importância, é um reconhecimento, um valor. Se eu tivesse que voltar para o Brasil hoje, imagina o valor, olha, eu fui para os Estados Unidos e eu pude trabalhar em qualquer estado desse, todos eles reconheceram o meu estudo. Isso não tem preço, né? Verdade. É muito bom. Vale a pena ressaltar para o pessoal, quando você tem um multi-state license, a validade dele é a mesma validade da sua licença original. Então, assim, geralmente entre 2 a 3 anos você tem que renovar a licença, né? Então, a mesma coisa, a multi-state da Angélica, ela vai estar válida enquanto a licença dela da Flórida estiver válida, né? Só quando tiver que renovar é que também renova-se a multi-state. Aí o pessoal está perguntando os requisitos, né? O principal é provar a residência no estado original, né? Não dá para simplesmente falar, não, a minha licença é da Flórida e eu quis ficar aqui, tipo assim, mandar sei lá, inventar um cartão de um banco que chegou. Não, eles querem uma drive license. E não é fácil tirar um documento, pelo menos aqui, eles me pediram 2 comprovantes de residência para eu tirar a drive license. E com ela é que eu fiz a minha multistate. Então não é uma coisa. Aqui não tem jeitinho, né? Não, não. Isso é uma coisa que foi até bom você falar, porque já estava pensando nisso esses dias aí atrás, quando alguém perguntou assim, ouvi dizer, né? Quando vem falando assim, ouvi dizer que as fingerprints você mesmo consegue preencher, não precisa ser na Polícia Federal, enfim. E aí eu já fico assim, gente, o pessoal já tá querendo dar jeitinho nas coisas. Não rola, não rola jeitinho, não, sabe? Aqui as coisas não. Se tá escrito lá, segue ao pé da letra. Porque às vezes a gente quer facilitar e dá uma enrolação. Às vezes você bota uma coisa a perder por bobagem, né? É que o brasileiro tem isso muito dentro dele, né? Jeitinhos. Sempre tem uma maneira, não sei o quê. Como a gente estava falando, vocês têm estratégias, ferramentas, porque detêm conhecimento de muitos casos, né? É diferente de mim. Eu sei o meu caso e de alguns colegas. Você já viu mais de 60 ali, de verdade, estudando cada caso. Então é diferente, né? Exatamente, mas não tem um jeitinho, não. Mas. Eu tô lendo as perguntas aqui para a gente poder atender o pessoal. Então, assim, só para ficar clara essa coisa da multi-state license, em qual caso que você vê que isso vale a pena, né? No meu caso, que tinha intenção de ir temporariamente voltar, existe algum outro caso reforçando para as pessoas ficarem com isso claro, senão todo mundo vai querer fugir do endorsement e ir para...
Não, não. O multi-state ele vai te servir muito. Não vou falar nem tanto dos casos que são exceção, por exemplo, travel nurse, óbvio que vai ser importante que o travel nurse é um enfermeiro que ele trabalha em assignments temporários. Ele pode trabalhar um mês na Flórida, 3 meses na Georgia, enfim, e aí vai trabalhando, viajando, né? Mas não é o nosso caso de enfermeiros que chegam patrocinados, a gente não vai de cara ser travel nurse. No caso da Angélica, por exemplo, que já estava assim tão próximo da fronteira que ela consegue trabalhar num lugar, às vezes morar em outro, ou pretende, né, ter esse tipo de esquema, né, de trabalhar num lugar, Eu morar em outro. poderia morar na Geórgia mesmo, com a multi-state? Tecnicamente, um dos requisitos da multi-state é você ter residência, No... declarar residência no estado que você tem a multi-state license, Uhum. tá? Então, esse é um dos requisitos. Como no seu caso, né, você vai estar temporariamente na Geórgia e voltar para a Flórida, a gente pode dizer que a sua residência permanente é na Flórida. Você está E ali é. agora. E é. Então, assim, se você não daria para fazer se você falasse assim, não, eu quero ficar para sempre na Geórgia, aí eu não teria indicado fazer Uhum, uhum. o multi-state e sim o endorsement, né? Mas o caso que a maioria das pessoas talvez iriam se beneficiar seria no caso de chegou aqui e já quer trabalhar com mais rapidez, a multi-state license, ela provavelmente ela vai sair mais rápido do que o endorsement, porque o endorsement, às vezes ele tem prova, né? Por exemplo, até o endorsement do Texas, a gente tem que fazer uma prova de jurisprudência, que não é nada assim comparado ao NCLEX, né? Não é nada demais, mas assim, é mais uma coisa que você tem que sentar e fazer. Então, o endorsement, ele demora um pouquinho mais, Uhum. porque às vezes eles vão pedir também o license verification. Esse é um dos outros requisitos mais chatinhos de ter que lidar, é o license verification, que eles querem verificar todas as suas licenças, inclusive a do Brasil. Então, eles Tá. mandam um formulário específico do estado, né? No meu caso, por exemplo, foi o estado do Texas, mandou um formulário para o Corém preencher. Graças a Deus foi por e-mail, mas assim, demora, né? Esse trâmite todo de ir e vir. Então, eu já quero estar trabalhando, com a Multi-State License eu consigo estar trabalhando. Então, essa é a principal Entendi. vantagem para quem está chegando patrocinado, que não vai ser travel nurse, não vai morar na fronteira, não vai trabalhar com enfermagem remota, poder trabalhar mais rápido enquanto o endorsement não sai. Sabe uma coisa que eu lembrei do meu endorsement que eu ia fazer a princípio, né, para a Geórgia? A Geórgia exige um documento que eu tenha trabalhado no mínimo, acho que 600 horas no último ano. Não era uma coisa assim? Eu fui atrás desse documento. Trabalho, né? Eu lembro que você até tinha conseguido isso. Consegui, trouxe. Uhum. Mas eu tive que ir no cartório com a gestora do RH lá da Promatrio, onde eu trabalhava. Primeiro, eles não entenderam nada, né? Aí eu expliquei que, assim, hoje em dia tem uns enfermeiros saindo, mas assim, ainda é uma novidade, né? Aí ela foi até bem interessada, assim. Aí eu expliquei, agradeci e tal, que ela se dispôs a sair do escritório para ir no cartório e tal, resolveu. Então eu tenho esse documento. Então é uma das coisas que eu queria falar, pessoal, cada estado é de um jeito. A Geórgia exige esse documento, outro exige outra coisa. Tem que entender bem o processo. E o que eu ia falar? Ai, me perdi, que eu tô lendo os comentários. Espera aí que eu já lembro. Vamos respondendo as Eu vi alguma perguntas aqui do pessoal. de North Carolina, fui olhar aqui, North Carolina faz parte do Compact State, então dá para tirar um multi-state license sim para North Carolina. Ai, ótimo. Vai ficar gravado, que o pessoal tá perguntando. A Jéssica perguntou lá no começo da live por que vocês tiveram que voltar do Brasil, que você comentou que vocês moraram enquanto criança, voltaram e aí fizeram enfermagem estrategicamente. Sim, então, a gente morou aqui entre 2002 e 2008. E eu e minha irmã morávamos com os nossos pais e eles não tiveram a renovação do visto, né, que eles tinham para a gente estar aqui da permanência, então a gente voltou. E já também meu pai, estrategicamente, sabendo que a gente já estava mais próximo dos anos da faculdade, né? Sabendo que aqui é bem caro bancar uma faculdade aqui. Então ele já pensou assim, eles vão terminar. Eu terminei o ensino high school, né? O ensino médio no Brasil. E para já não perder tanto porque para passar em vestibular e tudo, eu estava super. A gente tinha esquecido o português, a gente não tinha nada de história do Brasil, assim, nossa educação tinha muitos furos, né,
de coisas que faltariam para a gente poder passar num vestibular, enfim. Uhum. Então, foi pela questão do visto mesmo e para a gente também ter um pouquinho da educação no Brasil e poder fazer o vestibular, fazer uma faculdade de graça, né, federal no Brasil. Ai, foi demais. Seu pai, mente brilhante. Muito legal. O pessoal tá falando aqui, até a Jéssica colocou o nome o arroba de vocês, que é o Nursing Connection, para quem quiser entrar em contato com vocês, para saber essa questão da assessoria, consultoria, nesse arroba, né? Que daí Isso. vocês depois conversam por WhatsApp, enfim, conforme o negócio for evoluindo aí. O pessoal me perguntou se o meu social chegou na Worldwide ou no hospital, porque sumiu, chegou na Worldwide. Como eles trabalham com milhões de casos, né? Com certeza o meu envelope chegou e ficou lá na mesa. E a pessoa com quem eu falo, que é minha case manager, devia estar procurando num lugar e meu envelope não chegou nesse lugar aí. Como eu falei, para mim foi ok, mas se é um enfermeiro que vem com pressa, tem que ficar atormentando, ou então ir mesmo no escritório lá do Social Security, que você fica lá na fila uns 40 minutos, mas você sai de lá resolvido. Eles foram super, assim, atenciosos com o caso. Eu expliquei direitinho. Inclusive, eu saí de lá já com o número. Ela não ia me dar o número. Eu falei, olha, meu caso é esse e tal, extraviou, preciso do documento. Será que você pode me passar? Porque eu vi que ela anotou o meu número. Aí eu falei, você pode passar a nossa numeração do social? Porque daí eu já consigo resolver algumas coisas enquanto o papel não chega. Ela prontamente escreveu. Então, assim, dá para resolver antes. É que para mim foi conveniente, né? Vamos lá. Vocês também auxiliam na etapa de inscrição do board, marcação de NCLEX? Sim, tudo isso aí. Aí outra pergunta, e se a enfermeira tiver um CVS, que eu acho que é o de New York, não é? Como faz para fazer um endorsement? É bem específico Nova York, né? De Nova York é bem específico. Eu não. O Thiago já viu endorsements dessa forma, assim, eu posso perguntar para ele, mas não sei de cabeça, assim, quais são os requisitos. Muita eu só sei coisa. que Nova York é um processo toda à parte, o CES deles, as SES deles é totalmente diferente. Então, mas é possível, já vi gente pode fazer isso. Mas também se a pessoa não tem nenhuma ligação com Nova York, não tem por que validar direto para Nova York. Eu acho que bobagem. as pessoas às vezes se iludem um pouco com Nova York, é um dos estados que não pede o inglês antes do NCLEX, né? Então já parte para essa opção. E também por ser um dos estados que mais cobiçados, né? Assim, acho que tem o top 4 aí é Califórnia, Nova York, Flórida e Texas, né? As pessoas querem mais ir para esses Porque, na estados. verdade, são os que aparecem mais na televisão, nos filmes, o que é uma bobagem, assim. Tudo bem, a Flórida tem o clima mais perto do Brasil, até estrategicamente para viajar e voltar, são 8 horas de viagem. Tem alguns fatores. Agora, Nova York, eu fui lá, passei, não conhecia. É uma cidade linda, mas eu, particularmente, não gostaria de morar lá. É uma vida acelerada igual São Paulo, né? Para você ter poder morar melhor, você tem que morar mais afastado, aí você tem que ficar enfrentando aquele trânsito miserável, tudo que eu queria fugir, eu ia enfrentar se eu fosse morar em Nova York, né? Pois é. Frio no inverno, frio intenso, custo de vida alto. Então, assim, quando a gente tem vontade de morar em algum lugar, fazer uma decisão, tem que avaliar muitos aspectos, porque às vezes a gente só vê aquela coisa do filme, chegar lá, para passear é lindo, mas para morar, não. Eu defendo muito, eu acho que até vi alguém falar sobre isso no Instagram esses dias, da vantagem de você, quando você chegar nos Estados Unidos, você ir para o interior, em vez de ir para os lugares, né, vamos supor, o sonho da pessoa é Orlando, né? A pessoa não quer vir para os Estados Unidos, aquela ser enfermeira na Disney. Exato. Ela quer ir trabalhar com a Aurelia. É outro lugar. Tudo bem. Mas assim, pensa um pouco que se você vai para um outro local, não é para sempre. É o seu início. Às vezes tem muita vantagem você começar a sua vida num local com custo de vida mais baixo, com, sabe, uma oportunidade que o sponsor está te dando ali, ganhando bem, para você pegar experiência, para você guardar um dinheiro. Porque se você vai direto para Nova York, direto para Los Angeles, você já chega assim, né? Você ganha mais, mas você gasta mais. É um custo de vida muito alto. Enfim, então
pensem, gente, nas vantagens que tem você ir para uma cidadezinha, às vezes lá no meio do nada, Tipo mas eu. que vai te dar muito. Oi? Tipo eu. É uma Tipo cidadezinha você, desse tipo a gente que tamanho. foi pra Novo México, nada a ver Novo México, sabe? Nunca tinha imaginado morar lá. Mas assim, eu queria vir para os Estados Unidos. A gente queria vir para cá. Se o sponsor falasse assim, tem vaga lá no Alasca, eu ia falar, vou, Exato. eu queria vir para cá. Eu sabia que era temporário. Eu não precisava ficar em Albuquerque para sempre, mas foi Uhum. ótimo para começar, para guardar dinheiro, para ter experiência e depois você vai para onde você quer ir, você vai para Orlando, você vai ser enfermeira do E o Mickey. tempo passa voando, né? Sim. O tempo do contrato passa muito rápido, porque é intenso. Eu tenho comentado assim, conversado com meu marido, com a minha irmã, que eu tô em Jacksonville, que é uma cidade grande e em crescimento, né? Aonde você vai, tem condomínio, tem obra, enfim, aqui tem hospitais grandes e que pagam bônus e que tem bons salários. Todo mundo fala, ai, fica aqui, né? Já fica aqui. Mas olha só, para mim, olha a vantagem de morar lá, de trabalhar em Thomasville. É um hospital que tem 800 partos por ano. Onde eu trabalhava tinha 1.000 procedimentos por mês. Veja bem. Nossa. Então eu vou trabalhar em outro ritmo. Eu vou ter oportunidade de aprender as coisas com muito mais calma. O aluguel que a gente vai pagar, US$ 1.100. Num apartamento grande de 2 quartos, reformado, tudo bonitinho. Aqui em Jacksonville, você não paga menos de 2.500, né? Então, assim, aqui ganha um pouquinho mais, mas também você gasta muito mais. Aqui é tudo longe, né? As distâncias, tudo que a gente vai fazer é 20, 30 minutos de carro. Lá a cidade é pequena, tudo é perto. Ainda que eu me desloque para Tallahassee, mas assim, eu prefiro, para mim, vai ser mais confortável, embora eu esteja afastado da minha família, eu ter esse tempo para viver os Estados Unidos de uma forma mais calma, sabe? Ter oportunidade de ganhar dinheiro e aprender, porque eu estou encarando isso como uma residência, uma pós-graduação ali. Eu estou ganhando dinheiro para me tornar efetivamente uma enfermeira americana, porque até então agora é só teoria, né? Eu tenho papel, mas eu não Pois é. sei trabalhar. Eu vou aprender tudo de novo. Então, pensar nesse aspecto de repente não ir com muita sede ao pote pode ser menos arriscado no sentido do estresse mesmo, né? Imagina, eu pego um hospitalzão aqui que é maior ritmo acelerado. Será que as pessoas vão ter paciência de me receber da mesma forma que vão me receber lá? Gente, Né? tenha a mente aberta quanto a isso, assim, vai ser experiência. Estão te mandando para um lugar lá no interior, lá no meio de Idaho, no meio do, sabe, uma área rural. Avalia, né, a possibilidade. Ok, avalia, mas assim, é uma oportunidade, né? Uma oportunidade, não é para sempre. Você pode gostar do local ou você pode não, depois de 1, 2 anos de experiência, assim, agora eu tenho condições de morar onde eu quero morar, né? Exato, Então, exato. assim, uma Ó, dica a aí. Jó está falando aqui. Estou fazendo toda a minha validação com a Nursing Connections e a Cláudia e a Jéssica são ótimas. Olha aí o feedback. Estão pedindo contato, é aquele arroba, mas eu vou deixar também na descrição. Licença com exame, licença por endorsement são coisas diferentes? Explica isso para o pessoal. Sim, no site que tem assim, license by examination, license by endorsement. By examination é quando você tira a sua licença de primeira, né, e faz o NCLEX. Então, o license by examination, por exame, é a licença que todo enfermeiro americano, Primeira, né? estrangeiro, tem que tirar, né? Então, é o momento que você vai fazer o NVA validação e o NCLEX, né? Geralmente, nos boards, nessa parte, tem a license by examination e depois tem uma parte que fala assim, se você é enfermeira, né, internationally educated nurse, uma enfermeira internacional, esses são os requisitos a mais. Aí ele tem para SEI, inglês e tudo São mais. os meus monstrinhos aqui, as minhas crianças querendo derrubar a porta. Desculpa, gente. Pode continuar que o meu marido Já o já license por endorsement é quando você já tem a licença e aí você vai fazer essa transferência para aquele estado. Entendi. Aí tá escrito, ela também está perguntando, a Isa. Pode acontecer de um estado negar o meu endorsement se eu não tiver acesso do CGFNS? Pode, infelizmente pode, porque eles são meio que soberanos e podem ter requisitos que você consegue muitas vezes com um jeito conversar, conseguir um waiver aqui,
uma possibilidade ali, mas infelizmente eles podem sim falar, igual mesmo o Board Indiana falou para mim, não, é recente um novo, não é uma lei, eu esqueci a palavra que ele usou, um novo requisito, enfim, que todos os enfermeiros internacionais têm que fazer a SES ou a prova do CGFNS. Então, assim, Eles eles mandam, podem né? simplesmente colocar, A Josi está perguntando, vocês têm serviço de assessoria e de recrutamento? Então, vamos explicar para o pessoal que são dois serviços, mas que eles podem andar junto. A gente falou no comecinho da Exato. live, mas fala um pouquinho sobre a Westways, que é que tipo de enfermeiro, que perfil de enfermeiro pode se candidatar, que eu sei que tem um diferencial aí, que principalmente para quem é recém-formado, sem experiência. Conta um pouquinho, por favor. Então, a Westways, ela é uma agência, tá? Ela não é um direct hire. Uma agência, você trabalha para ela e ela te aloca nos estabelecimentos, seja hospital ou seja uma facility, um estabelecimento de saúde subacute, que não é cuidados crônicos, né? Ou agudos com paciente, é menos complexos. Então, ela vai te alocar nessas unidades. A Westways foi quem fez o nosso patrocínio, né? E hoje a gente recruta para eles. Nós fomos as primeiras enfermeiras brasileiras, nós e uma amiga que a gente também recrutou antes mesmo de trabalhar com isso. Ela estava no processo, ela era da minha faculdade, ela estava no mesmo processo que a gente. E ela falou: vocês estão com qual sponsor? Eu ainda não decidi no sponsor. Eu falei: a gente está com a Westways. E aí ela veio também. E aí, quando a gente conheceu o dono da empresa, ele falou: ó, eu nunca tinha contratado ninguém do Brasil, vocês são as primeiras enfermeiras brasileiras, né? E hoje a gente está com várias enfermeiras brasileiras lá, tá sendo bem legal. O serviço de recrutamento, a gente não cobra nada por isso, né? Quem quer ser recrutado pela UES, a gente simplesmente faz esse meio de campo com eles. A gente que pede para eles pagarem as coisas para o enfermeiro, a gente que faz esse link com eles, né? Para o enfermeiro não tem enfermeiro nosso que nunca, quem ainda não está na parte de imigração mesmo, nunca nem ligou para a Westways, não fez entrevista com a Westways, assim, passa por nós, né? A gente faz essa ponte. E os serviços de consultoria que são a parte, que aí sim existe um valor, mas a gente é independente se você quer vir com a Westways ou não. É para você saber chegar pronto para o sponsor, né? O Exatamente. sponsor é o fim da linha, mas para você chegar nele, você precisa ter sua validação, seu NCLEX, não necessariamente o IELTS, mas também você precisa saber que tem que ter ele em qual estado. Então, vocês podem orientar em tudo isso. Isso, ó, você vai fazer a sua inscrição aqui no Joseph, aí a gente pede para, né, a USFIS pagar para o enfermeiro, né, quando ele está com 26 aí do início, até o enfermeiro começar a trabalhar. As enfermeiras nossas que começaram a trabalhar, a gente, né, hoje tem procurado, manda uma mensagem, como é que tá, como é que foi seu primeiro plantão, como é que tá indo, tá precisando de alguma ajuda, a pessoa, enfim, então desde você tá lá no comecinho mesmo do Beabá até seus primeiros plantões, a gente tá aí para ajudar. Eu já tive uma enfermeira me ligou no meio do plantão, falou assim: eu fiz um erro aqui, me ajuda, o que eu faço? Foi o primeiro plantão dela, ela fez um erro de meditação. E ela tava desesperada comigo de falar com alguém, e aí eu acalmei ela, falei: não, faz o seguinte, você vai fazer isso, aquilo. Então, assim. Nada como ter uma referência, ainda mais que fala português, né? Porque na hora que a gente tá nervosa, as palavras somem. É a confusão. O pessoal todo dia me pergunta assim: você é fluente? Então eu falo: gente, quem me dera, né? Todo dia a gente aprende alguma coisa, enfrenta dificuldades dependendo do assunto. Eu vou ficar fluente daqui a um tempo, depois que eu tiver de verdade nos Estados Unidos, porque agora eu não tô. Nada eu tô na melhor casa do que a imersão, né? Exato. Eu só falo português, minha família fala em português, enfim. Difícil, né? Ó, a Ana tá falando: eu estou nos Estados Unidos como turista e preciso dar entrada no processo com urgência. Eu só tenho 3 meses para fazer o processo devido ao visto de turista somente 6 meses. Entendi. Delicado, né? Né? A gente não vai ter tempo para entrar nos detalhes. Manda mensagem pra gente lá no Instagram, a gente pode conversar melhor aí sobre o seu caso, tá bom? Aí o Thiago já está respondendo: entendo a vontade de ficar, mas é seguro fazer o processo do Brasil, ficar nos Estados Unidos com outro visto mais longo. O que eu sempre falo é não fazer as coisas, não ficar ilegal, né? Fazer as coisas direitinho, porque é um caminho tão certo que vale a pena fazer o correto ali.
Aí tem aqui um endorsement de Montana para Carolina do Norte. Aí é da Isa. Eu recomendo que a Isa entre em contato com vocês para ver, destrinchar isso aí, porque cada caso é muito delicado, né? Uhum. Tô revendo aqui os comentários. Podem dar dicas para quem está no terceiro semestre da faculdade e quer trabalhar nos Estados Unidos como enfermeira? Tem idade limite? Fala Não uma tem idade dica aí limite. de ouro. Fala a dica de ouro para ela. A dica eu sempre vou puxar a sardinha pro inglês, né? Estuda inglês, 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 inglês. Estuda inglês, esse é o número, assim, zero, assim. A gente até fez um post sobre isso. 10 coisas que você pode fazer antes de ter a sua licença, antes de se formar, né? Antes de você começar o processo. Você já pode ir se familiarizando com isso, os termos que a gente está falando aqui, endorsement, o que que é isso, o que que é licença, para quando chegar na sua hora você já conhece um pouco mais esse universo, assiste as lives aí da Angélica, né? Acompanha a gente no Instagram, isso vai te dar bastante norte, assim, de informação. Estuda inglês, você já pode fazer coisas do tipo tirar seu passaporte. O passaporte hoje é válido por 10 anos, então você já adianta uma coisa se você não tem passaporte. Você pode começar a estudar sobre sponsors, quais sponsors estão aí. Se você quer ir, assim que você se formar, você não vai ter experiência, quais sponsors não pedem experiência. Você quer ir para um estado específico, pesquisar sobre esse estado, qual o custo de vida, enfim, já tem algumas coisas que você pode ir pesquisando, mas número um é estudar inglês, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Mas assim, estudar de verdade. Não é É, fazer 2 aulas por semana e fechar o caderno e seguir a vida. Porque é um tempo precioso, né? Se a pessoa chegar no final da graduação com o inglês intermediário, um inglês bom, que ela já se comunica, que ela saiba sim, ler um artigo, nossa, maravilhoso, maravilhoso. é 1000%, já está muito avançado no processo, né? O pessoal falando, queria ter conhecido as meninas antes de iniciar. É muito legal ver o feedback, ver Que bom. muita gente bate cabeça podendo hoje em dia ter essa oportunidade, né? A Gisele tá falando, tentei aplicando pela Westways e não obtive retorno. Preciso aplicar novamente? Acho que pode procurar vocês aí, né? Sim, é porque eles recebem muitos aplicantes, né? Às vezes, quando alguém aplica direto com a UESFES, eles mandam pra gente o currículo do enfermeiro e tudo. Então, às vezes, ficou perdido por aí, eles não mandaram pra gente, ou, enfim, entre em contato com a gente. Insiste, né? Fala com vocês direto aí. Sim, A sim. Westways contrata sem experiência mesmo com alguns anos de formação ou só recém-formados? Não, mesmo não precisa ser recém-formado, pode ser com alguns anos de Porque formados. tem muita gente que faz a faculdade e fica parado, né? Por algum motivo, enfim. Não, não. Aí tem alguns comentários e o pessoal mesmo já estão se respondendo aí. É muito legal a interação das pessoas. E quem tiver essas dúvidas pontuais, já pega aqui o endereço, já manda um direct conforme vocês forem tendo tempo, porque quando faz live vem uma chuva de Verdade, mensagem, né? Vocês vão respondendo. Elas cuidaram do meu caso assim, com maior boa vontade mesmo, com maior interesse, mais que eu. Às vezes eu falava, vai, gente, tá tudo bem. Peraí, semana que vem eu vejo isso. E ela, não, Angélica, eu vou ligar, eu vou fazer, assim, foi incrível. Eu agradeço de verdade. Na verdade, eu sou muito privilegiada, porque como eu tenho esse Instagram aqui, eu sou muito ajudada de todo lado, né? Mas Graças a algumas Deus. pessoas se achegam mais. Então, eu tenho que agradecer. Vocês foram incríveis. Ó, tem um monte de comentário que a gente não vai conseguir continuar aqui por conta do horário. Tem uma pergunta na caixinha, vamos ver. Tenho experiência em UTI emergência e se a Westways tem interesse? Creio que sim, né? Sim, sim. E eles pagam inglês do zero para o enfermeiro? Não, o estudo do inglês eu acho que é da pessoa, né? O estudo inglês é da pessoa. Eu sei que acho que tem sponsor que até paga, né? IELTS ou curso de inglês, mas da Westface não. Pro inglês, não. O inglês, gente, é uma coisa que. E também o aprendizado do inglês é muito pessoal, né? Tem gente que pode estudar todo dia e também pode pagar um professor. Tem gente que tem que estudar, às vezes, de graça pelo YouTube no começo até conseguir engrenar. Então, é um processo individual de desenvolvimento mesmo, né?
Ó, a Andressa, que é uma querida também, tá aqui perguntando. Não sei se já perguntaram, mas é verdade de quem tem acesso da Joseph não consegue endorsement para estados que não aceitam Joseph pela primeira license? É, é difícil falar de uma forma definitiva, né? Porque pode ser que um estado venha aceitar, mas é bom checar antes, porque eu já tive esse problema, né? De uma enfermeira que tinha da Joseph e aí o estado só pedia o CDFNS. Então, eles são soberanos para ter esse requisito. Infelizmente, é bem possível de que se o estado não aceita Joseph para inicial, né? Ó, é bem provável que também eles vão pedir as CEs do CDFNS. Mas é bom checar, porque pode ser que você tenha sorte e consiga, né? É bom também já correr atrás de quanto antes, porque se de repente precisar fazer um acesso pelo CGFNS, pode levar tempo. Exato. Né? Então, se puder já ir adiantando, essa é uma das coisas que vocês fazem, né? A Esther chegou aqui, tava com saudade, né? Tava destruindo a porta. Eu quero mais uma vez te agradecer pelo serviço que vocês fazem, você com a sua irmã, que eu me divirto nos posts que vocês fazem. É muito leve, é muito gostoso. Pelo trabalho que vocês têm feito gratuitamente, né? Porque muita gente fala assim, mas cobra. É um serviço que demanda tempo, né? Não é fácil você ficar esperando o board atender durante quase uma hora, muitas vezes. Você ficar avaliando, estudando o caso de cada enfermeiro, porque cada caso é um caso mesmo, né? Vocês têm que pensar nos prós e contras de cada decisão, entender qual é a necessidade de cada um. Então, eu acho que é um dinheiro muito bem pago. Eu sempre recomendo, e hoje em dia, como eu falei, tem gente séria fazendo isso. É um privilégio poder ter essa oportunidade, né? A pessoa fala português, a pessoa já fez o processo, ela conhece milhões de casos, então tem a faca e queijo na mão ali para resolver o seu caso, né? Quem está aí trabalhando, às vezes, em 2 hospitais, ou preocupado com os estudos, é maravilhoso, eu não tenho o que falar. E eu vivi isso, né? Eu só consegui ter essa mordomia de não preocupado com o meu processo no finalzinho agora, mas vocês realmente foram muito especiais e eu agradeço muito. Eu recomendo para todo mundo. A confiança, né, de vir confiar na gente essa parceria aí, essa ajuda com o seu processo, para a gente foi muito bacana, eu gostei muito, eu gosto dessa parte de ligar pro board, né, de brigar com o pessoal do board, eu gosto disso, então... O nome dessa moça é Jéssica. O nome dessa moça... Jéssica! Olha, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, entrem em contato, não só pela questão da assessoria e da consultoria, mas também pela questão do sponsor, né? Da Westways, que é uma empresa que abre portas de uma forma diferente, né? Eu vejo muita gente frustrada falando, a Avante não me quis, que geralmente é a primeira empresa que as pessoas entram em contato e aí falam, meu mundo acabou. Eu falo, não, gente, seu mundo está só começando, tem várias oportunidades e a Westways abre as portas para essas pessoas, principalmente que não têm experiência, que ficaram com o diploma guardado e que acham que não vão ter oportunidade, né? E eu sempre falo assim, eu tô indo para hospitalar, eu sempre trabalhei em obstetrícia, é muito específica a minha área. Eu me via com muito temor de repente, pegar um paciente crônico, um idoso. Eu nunca cuidei na vida de um idoso, né? Mas essa linha que a Westways trabalha, né? As facilities, prepara a pessoa para um hospital depois fácil, né? Porque você começa pegando pacientes críticos ou então se recuperando de cirurgias. Tem várias oportunidades que faz com que, de repente, se você tem vontade de trabalhar em hospital depois, isso vai ser uma excelente oportunidade para alcançar isso, né? Sim, acho que todos os sponsors você vai ter vantagens e desvantagens, pontos bons. Que, apesar de a gente trabalhar no momento recrutando para a Westways, pode ser que a Westways não seja a melhor opção para quem quer, né, você trabalhar na obstetrícia, é a sua área. Exato. Então, assim, realmente, para você, o melhor sponsor é aquele que atendeu a sua necessidade de obstetrícia, né? O mais legal de tudo é chegar aqui e pegar o green card igual a gente pegou. Você fala assim, nossa, tudo valeu a pena, todo o estresse, todo o investimento financeiro de tempo, né? Tudo valeu a pena porque, assim, é a oportunidade de uma vida nova. É a liberdade de você morar num país que pessoas dão a vida, literalmente, morrem na fronteira
e não conseguem, e quando conseguem, vive a vida aqui de uma forma ilegal, sem todos os benefícios. A gente chega aqui com honra, Pra né? falar sobre isso, que é maravilhoso A mesmo. gente tem uma oportunidade muito Muito. preciosa. Então aproveitem, tirem a vantagem dos profissionais que tem hoje no mercado, né? Se especializando cada vez mais sobre isso. Mandem as mensagens lá no Insta das meninas, que é o Nursing Connection. Qual é as letrinhas que tem no final, que eu sempre esqueço? Ah, é LLC. É a sigla da empresa Da aqui. empresa, né? Eu vou deixar escrito de qualquer Tá forma. bom. Agradeço demais, demais vocês, todo o cuidado e o empenho em fazer melhor do que eu mesma queria fazer. Que bom. Demais foi. Que Deus abençoe e abra sempre as portas para vocês. Esse lugar aqui é um lugar de vocês. Eu sempre também deixo aberto, porque se vocês trazem informação, quem se beneficia é quem está do outro lado, né? Sim. E essa é a minha proposta, é trazer quanto mais oportunidade para as pessoas, que elas saibam que elas têm o direito de viver aqui de uma forma honrosa, de ter valorização, ganhar dinheiro, né? De ter qualidade de vida. O carro da gente fica aberto aqui na garagem. Outro dia, cadê a chave do carro? Cadê a chave do carro? A chave do carro estava dentro do carro. Eu falo, gente, no Brasil, você tá maluco? Era um terror chegar no prédio, mesmo condomínio, tem que olhar para um lado, olhar para o outro. Então, são certas coisas, assim, que te trazem, nossa, é outra vida mesmo, literalmente. Então, tem um preço a pagar, mas vale muito a pena. E só quando a gente está morando aqui é que a gente consegue perceber das O quanto pequenas às vale a grandes pena, né? coisas, exato. Verdade. Muito Bom, é isso, obrigada, gente. viu? Tenha uma boa noite aí. A Um live beijo vai pra ficar você. gravada, vai ficar lá no YouTube, tá? Depois eu mando o link. Tá bom, Um tá beijão. ótimo. Muito Beijo. obrigada. Dá tchau. Fala tchau, pessoal. Tchau, tchau. Não quis olhar ali embaixo.